primeiro lugar, eu não sou contador de causos, nem de casos, não sei onde é que o Randall encontrou essa. Eu fiz um depoimento aqui em dezembro, contei casos, alguns, mas no decorrer dessa... Não posso repetir, eu acho que eu contei todos que eu conheço. Mas eu... Não é modéstia, não. Mas eu queria, para iniciar a conversa, eu pensei que fosse perguntas que iam me fazer. Mas vamos iniciar a conversa. Dar os parabéns ao grupo, e ao Jornal da Tarde, aqui representado pela Randall, por esta iniciativa. E vou justificar por quê. Me parece que, junto com os problemas que vocês conhecem, que o Pantanal enfrenta, o problema do jacaré, da caça predatória, do assoreamento, da mineração, eu identifico um outro problema. É da imagem do Pantanal no Brasil. O Pantanal, de repente, entrou em foco e todo mundo começou a falar do Pantanal. E pela primeira vez eu vejo pedidos a pantaneiros para falar sobre aquilo que eles conhecem. Porque o que a gente via eram coisas bem estranhas que saíam nos jornais. E ainda há pouco, agora que nós estamos vivendo essa enchente terrível, a maior do século, dizem que lá em Corumbá, num barzinho onde se reúne lá num café, estava um grupo de jovens e estava aquele negócio, o Paraguai subiu 2 centímetros, 3 centímetros, vai atingir 1905. E um grupo deles lá, tomara que passe logo, acabar a conversa desses velhos, que 1905, agora é 1988. Pois bem, nesse momento de apreensão, de dificuldades, nós presenciamos, vimos nos jornais, assim, coisas absurdas serem escritas sobre o Pantanal, que dão uma imagem errada e ruim do Pantanal. É verdade que nós estamos com uma enchente muito grande, é mesmo a maior do século. Como diz o nosso amigo Augusto Figueiredo, o pacu está comendo carandá no cacho. Quem não sabe... Quem não sabe, o carandá é uma palmeira bem alta. E o Pantanal vai subindo. Mas ele disse que desta vez o pacu está comendo carandá no cacho. O Augusto foi convidado para vir aqui, ele contaria melhor essas histórias. Mas então eu tenho medo da imagem que está se fazendo do Pantanal no Brasil. Alguns dias atrás, uma repórter de um jornal daqui de São Paulo me telefonou, que soube que eu era pantaneiro e queria fazer uma entrevista. E eu disse para ela, moça, não vou dar entrevista. Mas por que o senhor vai dar? Porque eu tenho medo do que você vai escrever, não é do que eu vou falar. Então, esse desencontro com que os jornalistas, às vezes, desavisados, não é por maldade, mas também eles são profissionais e têm que buscar a publicar aquilo que o público quer ler. E às vezes o público quer ler alguma coisa que nem sempre é verdade. De modo que eu acho que esse também é um problema do Pantanal. E parabenizo aqui, porque o que vocês vão ouvir aqui é realmente a verdade a respeito do Pantanal. E só a verdade, evidentemente. Eu fui pego de surpresa aqui, não fui preparado para fazer a palestra. Não. Mas, vamos lá, em primeiro lugar, eu acho muito engraçado que nós, de repente, pantaneiros, tenhamos virado vedetes. Porque eu me sinto aqui como uma vedete. Me sinto como uma vedete. Vem um jornalista e me bota o microfone e o outro tira fotografia. Lá fora o homem tirou umas 30 fotografias. A gente fica um pouco sem entender que de repente nós viramos vedete. Por que aconteceu isso? Eu estive refletindo sobre isso hoje de manhã, aqui em São Paulo, sozinho, o que esse pessoal está pensando? Por quê que nós estamos virando vedete? É porque o Brasil descobriu o Pantanal, realmente. E descobriu num caminho que é hoje um caminho constante nas ideias deste fim de século. Me pareceu, nessas reflexões,
que o homem, neste fim de século, está um pouco desiludido com tudo que ele fez. A crença na tecnologia, a crença de que a ciência, a tecnologia nos daria um mundo melhor, parece que desapareceu. E o homem está, então, assim, decepcionado com aquilo que ele fez. Como um velho como nós, que de repente começássemos a pensar o que nós fizemos na vida e chegássemos à conclusão que não estava certo. Então, eu acho que é nessa linha que aparecem correntes que buscam reparações ou reflexões. Nessa mesma linha de pensamento, eu vejo, por exemplo, a busca ao passado. Não faz muito tempo, nós de Mato Grosso, que éramos, já não somos, um estado muito pobre e abandonado. Em Cuiabá, por exemplo, a gente tinha vergonha das coisas velhas que a gente tinha. A gente tinha vergonha do jeito de falar. Então, quando o cuiabano, quando chega uma pessoa de fora, eles imediatamente mudam o jeito de falar. A gente tinha vergonha de todas as coisas típicas. Teve um bispo que destruiu uma igreja lá em Cuiabá do século XVII, não sei, XVIII, sei lá, uma igreja antiga. Era a única relíquia da cidade, porque Cuiabá é uma cidade muito antiga, mas a colonização era pobre, não tem monumentos, era o único monumento que tinha. Destruiu, e o cuiabano escondia tudo que era velho, e nós também. Hoje, a coisa inverteu. Fica todo mundo procurando velharia. Na minha casa, a mulher bota um pilão velho, pai lá da fazenda, que tá um pilão velho para decorar. Aí põe um ferro velho de passar roupa, daquele de brasa, que estava lá tudo enferrujado, e bota num lugar de destaque na casa. Então, é esse movimento, me parece, que está levando a gente a pensar assim. O índio, me parece que é um desencanto com a civilização. Então, tudo que é primitivo, tudo que é antigo, passou a ser valorizado. O índio hoje é endeusado. Vocês veem, índio pede entrevista para o presidente da República, não é? Sai na televisão, é ouvido. É verdade que eles foram injustiçados demais nessa história do Brasil. Mas o interesse, me parece, é nessa linha de pensamento. O desencanto com a civilização levou o homem a buscar aquilo que é primitivo, aquilo que é antigo. E é nessa linha que descobriram o Pantanal. Descobriram, de repente, que aqui mesmo no Brasil tinha uma grande área em que nada tinha sido destruído. Descobriram, de repente, que era uma área em que os animais viviam bem, a vegetação estava lá perfeita, e mais ainda, aqui é um milagre, que pouca gente entendeu até hoje. Existia lá um homem exercendo uma atividade econômica e convivendo perfeitamente com a conservação ecológica. Nós estávamos lá, criando boi há quase 200 anos. Isso prova também que o homem não é um animal destruidor, que os ecologistas e ecolocos às vezes costumam falar. Eu costumo dividir os ecologistas em algumas categorias. Tem os ecologistas, tem os poetas da ecologia e tem os ecolocos. Os ecolocos queriam nos tirar do Pantanal, porque onde o homem chega está tudo destruído. Não é assim. O homem pode conviver com a preservação. De modo que nós tornamos foco de atenção do Brasil inteiro, porque nós éramos atrasados, porque nós ficamos lá, nós não temos estradas, nós não temos escolas, nossa terra não pode se transformar em terra de agricultura, apenas de pecuária, então ficou uma área que de repente virou interesse geral de todo mundo. É por isso que nós estamos aqui. Me parece que é nessa linha. Como viram, para quem não tinha nenhum caos, o que mais abundou realmente foi esses aspectos de quem vive realmente lá naquela região.
A preocupação filosófica do Abílio quanto ao interesse, ela é justificável pelo incremento, pelo avanço das comunicações. Talvez tenha sido esse grito de alerta que tenha realmente focalizado as atenções da nação sobre o Pantanal. Mas a luta pela conservação ambiental é muito antiga. E nós temos as ciências ambientais engajadas desde 1842, quando foi cunhada a palavra ecologia, em cima desse sistema. Como ciência, como disciplina científica, a ecologia é como a matemática, é dura, tem um rigor metodológico, mas o que se faz dela, a versão que se dá dela, é diferente. Eu entendo as preocupações do mestre Abílio e sei que sentiu na carne, na pele, o furor de algumas pessoas pouco informadas a respeito do que significa realmente preservação ambiental. Mas hoje eu acredito que o país mudou, a sociedade brasileira mudou e o mundo principalmente mudou. As atenções que se voltam hoje sobre o Pantanal, elas têm como objetivo a preservação não apenas do tuiuiu, do jacaré, mas do homem, o homem pantaneiro.